filho que vai trazer a mensagem. Fale com ele já tem algo no coração dele. Fale com ele o que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Vamos saudar com a paz do Senhor, amém? Amém. Sou grato a Deus por mais uma noite. Confesso para vocês que nós temos estado numa labuta de ida e de vinda, onde nós tivemos quarta-feira, nós tivemos em Petrópolis, voltamos ao bate-volta. Nós chegamos aqui, não tive nem um tempo assim de qualidade com a minha esposa. De noite já peguei, voltei para casa. E hoje seria um dia que eu tirei para passar o dia inteiro com a minha esposa, né? Porque dia 25 de abril foi meu aniversário e eu tive esse tempo de qualidade. E eu fui para o shopping. No shopping comendo e a gente tem hora que a gente atrai pessoas e não podemos ter, parecer que é Deus, nós vivemos dentro do shopping mesmo e ali sentir Deus conosco. Deus abençoa de um lado, abençoa do outro. Mas eu sabia que eu tinha esse compromisso aqui. Eu queria que você abrisse seu exemplo na Bíblia. Livro de 2 Reis. Eu já preguei essa mensagem aqui, mas eu quero pregar porque Deus está falando, sentado aqui, Deus falou para mim um negócio muito forte. Eu não quero pregar aqui, eu quero só pregar do profeta Eliseu, no livro de 2 Reis, capítulo 4. Mas eu quero pregar sobre a projeção de Sulamita e sua esposa. Daquilo que ela se projetou, daquilo que ela sonhou. Que uma vírgula não fez ela viver. E ela não deixou de viver. Ela não deixou de viver. Porque, mesmo em meio à vírgula, ela não desistiu de lutar. Lá no Jó. Eu queria abrir esse texto contigo, livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Eu queria pregar sobre a percepção de Sulamita. Diz assim o texto sagrado. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado, ou seja, eu tenho observado, não está passando, vamos dizer, está passando de oculta dos meus olhos, eu estou vendo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Fazamos, pois, uma pequena quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que vindo ele, há de ser que vindo, ou seja, ele, nós para ali se retirar, ou seja, ele vai descansar ali, ele vai ficar ali. Sucedeu um dia que veio ali e retirou-se naquele quarto e se deitou ali. Podeis sentar, por favor? Eu quero fazer você entender aqui o histórico que se desenha diante dessa história. Sulamita é alguém que projeta a família. E essa mulher é uma mulher guerreira, não é uma mulher qualquer. É uma mulher que simplesmente não entrou no ciclo da vida por obra de acaso, não. Ela vem lutando, ela vem sonhando, ela vem projetando os seus ideais.
E a Bíblia menciona que era casada. Seu marido com a sua idade já avançada, mas dentro do ciclo da vida ela projetou seus sonhos. E o que me chama a atenção é que todos que se casam nesta época aqui, eles tinham projeto de florescer. Eles queriam ter uma descendência para que, depois que morresse, desse continuidade à sua história. Essa era a Sulamita. Os judeus tinham essa visão, tinham essa percepção de vida. Só que diante da sua percepção, ela percebe que, em parte, o seu sonho não seria concreto. Por quê? Porque uma vírgula entrou dentro da história e tirou dela o direito de dar continuidade à sua descendência. O que me chama a atenção é agora a Sulamita começa a conquistar território. Sulamita começa a conquistar, vamos dizer, terra, propriedade. Mesmo em meio a esta vírgula que entrou na sua história, ela não desiste de sonhar, ela não desiste de lutar. Já que eu não posso ter uma boa descendência, eu vou florescer essa terra com riqueza. Ela conquista território, se torna uma mulher muito rica, muito próspera. E no caminho da sua prosperidade, ela passa a observar o que vem e o que vai. E o que vem e o que vai não é qualquer coisa. O que vem e o que vai é algo que, quando chega na casa dela para comer um pedaço de pão e beber um pouco d'água, é algo que, vamos dizer assim, gera uma grande presença, uma grande alegria. Consegue tampar dentro do seu interior a lacuna que a vírgula tinha colocado dentro da sua alma. Aleluia. E aí ela vai fazer uma observação. Eu vejo que esse que vem e que vai é um santo homem de Deus. Quando ele entra aqui, eu sinto um arrepio bom. Eu sinto uma coisa que tampa a lacuna de dentro da minha alma. E diante daquela alegria que brota dentro dela, ela vai tomar uma decisão. E qual a decisão? Eu não posso deixar essa alegria embora. Eu não posso deixar essa presença ir embora. Essa presença não pode só me visitar e ir embora. Essa presença que entra aqui dentro, ela não pode só visitar a minha história, ela tem que morar na minha vida. Ela maraçúria. Eu sinto que, se essa presença morar, essa angústia que eu trago na minha alma de não ter a minha descendência crescendo, vai mudar. Ela maraçúria. Eu sinto que, se essa presença morar na minha vida, há uma alegria que vai brotar dentro da minha casa e vai, vamos dizer assim, e vai passar por cima vamos dizer assim, dessa vírgula que entrou na minha vida, vai mudar o cenário da minha história. Aonde a tristeza, a presença vai brotar alegria. Aonde a tristeza, a presença vai reinar com glória. Aonde a tristeza, a presença vai dominar meu território. É uma atitude dela. Aí ela percebe agora que não adianta somente sentir o arrepio, mas eu preciso manter o arrepio que me alegra. Aleluia, glória a Deus. E não é Eliseu que está mandando ela tomar uma atitude. É Sulamita, que sente a vontade de não deixar a presença ir embora. Aleluia. Você está entendendo Deus aqui? Sim. Amém. Glória a Deus. Não espera pelos outros de uma atitude de atitude abençoada, meu Senhor. Eu não estou chegando para a Sulamita dizendo, você tem que tomar uma decisão. Sulamita está tomando a decisão sem que ninguém fale nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas que podem gerar em você momentos de felicidade. A presença de Deus também gera isso. Aleluia. Mas depois da atitude, ela pode gerar uma felicidade para sempre. Glória a Jesus. Você entende isso? Deus, tu és maravilhoso. Então essa mulher aqui está dando um aprendizado a gente. Vai viver de arrepio ou vai deixar a alegria morar na tua vida pro resto da vida? Essa mulher está nos ensinando. Não tem dia que a gente sai do culto aqui que parece que Deus fez um mover dentro da gente, que a gente, e de repente parece que quando nós vai para a nossa casa, parece que aquela coisa que fez um mover tão grande não está indo conosco.
Porque tem coisas que são atitude. Tem coisas que vai gerar em nós algumas decisões. Sunamita decide. A lacuna que há na minha alma não vai haver mais, por quê? Porque a presença a partir de hoje, que eu sinto quando esse homem entra, ela não vai somente me visitar, ela vai morar na minha casa. Ela vai morar, você pode glorificar a Deus por isso? Ela vai morar na minha casa, ela vai morar na minha vida, e eu vou fazer de tudo para essa presença ficar. Porque o que me chama a atenção aqui, pastor Glauber, é que ela não está só dando cama, ela está dando cadeira, ela está dando mesa, ela está dando candeeiro. Quem dá mesa e cadeira está dizendo: eu vou alimentar a presença que está morando, eu vou preparar uma comida boa, eu vou dar para essa presença tudo aquilo que precisa para ela reinar na minha casa. Então o Sunamita está dizendo: ó, não vai só morar, eu vou servir. Porque enquanto eu estiver servindo, vai morar na minha casa. Pelo amor de Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Glória a Deus. Enquanto eu estiver servindo, vai morar na minha vida. Enquanto eu estiver servindo, vai morar no meio da minha família. Enquanto eu estiver servindo, vai morar lá para Chome, lá para Súria. Enquanto eu estiver servindo, vai reinar aqui na minha. E não tem capeta do inferno que vai impedir dele morar e reinar. Porque quem mora reina. E se é a presença de Deus, o diabo não fica, a presença não fica. Glória a Deus. Presença. Aleluia. O mundo recebe presença. E não vem dizer para mim presença que mora. Gera lacuna, porque onde a presença mora, a lacuna sai. Aleluia. A Bíblia diz que onde a presença chega, até a tristeza tem que pular e saltar de alegria. Glória! Presença. Ela marchia. Sabe o que o Sunamita está dizendo? Por mais que eu fui cometido por uma vírgula diante do meu sonho e dos meus projetos, mas quando deparei com essa presença, até a lacuna que tinha não existe mais. Aí ela começa a servir. Glória, glória, glória. E não é servir com qualquer coisa não, irmão. Porque quando eu leio esse texto eu entendo, Sunamita é rica. É uma mulher rica reconhecendo a presença que alguém traz. E naquela época, irmão, presta atenção aqui. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito forte. Primeiro foi o tempo de Elias. Era Deus no céu e Elias na terra. Tu pode perceber que ele falou o quê? Ó? E sobre a minha palavra não vai chover, e não choveu. Então era Deus no céu e Elias na terra. Era Elias dizendo: igreja, que sou eu. Quem traz a presença sou eu. Quem traz essa glória genuína sou eu. Glória a Deus, aleluia. Elias sai da história e quem dá continuidade da história é Eliseu. Tu pode perceber que o símbolo espiritual de Deus na terra, naquela época, era Eliseu. Aonde tem presença? Na casa de Eliseu. Quem conduz os profetas? Eliseu. Quem é pastor da igreja profética? Eliseu. Presença. Os grandes poderosos da época, vou dizer aqui, os grandes poderosos da época passaram por alguns medos, vão até Eliseu. Vamos lá, porque Deus tem palavra para nós. E eu vou usar ele. Então se percebe o quê? Que o que vai morar dentro da casa de Sunamita era Deus no céu e Eliseu na terra, lá dentro da casa de Sunamita. Então
polpa de glória foi para a terra de Sunem. E aonde está sendo cuidado? Na casa de Sulamita. Aonde está sendo servido? Na casa de Sulamita. Aonde tem sido tratado com excelência? Na casa de Sulamita. Aonde tem sido cuidado com carinho? Na casa de Sulamita. Aonde a presença senta na mesa? Na casa de Sulamita, Santo. E vou te dizer uma coisa, irmão. É uma mulher rica, mas é uma mulher que está reconhecendo na vida do homem, porque Eliseu não é tão rico, irmão. Eliseu tem a presença, mas o símbolo de Eliseu, ele vem de agricultura, vive de lavoura, dependente de lavoura. Já pensou se Sulamita fosse viver alguns dos dias atrás? Eu não vou ver ser agricultor, não. Sou rica, conheço todos os poderosos. Como é que eu vou ouvir um cabrazinho desse jeito, careca? Mas Sulamita tinha a essência da percepção. E quem tem percepção de coisa boa, está entendendo? Quem tem percepção de coisas boas vindas de Deus, não desvaloriza quem Deus traz para trazer a Deus. Eita, glória, aleluia. Pegou o mistério? Pegou o mistério? Aleluia. Glória a Deus. Eu ouço fulano, mas não ouvo Bertano. Sulamita não era isso. Eu ouço aqueles que entram através de Deus na minha casa. Eu não escolho o que eu ouço. Eu sou receptivo àquilo que Deus traz. Eita, A pessoa se fosse igual um de nós, eu ouvo o sul, mas não vou para a cara do norte. Quando eu vi aquele carequinha entrando, com as perninhas assim, com a vestinha profeta, e que é isso, rapaz? Isso aí é profeta de Deus aonde? Só que ela não ia pela aparência. Ela tinha percepção da presença. eita, glória, aleluia. Glória a Deus. E esse aqui dá um recado para nós, que escolhe quem quer ouvir. Se tivesse no tempo de Eliseu, estava dentro d'água. Porque Eliseu não tinha aparência, mas tinha presença. Eliseu não tinha aparência de riqueza, mas tinha presença. O homem era calvo, cheio de calo no pé da agricultura, mas quando clamava, o céu descia, trovejava. Você pode dar glória a Deus por isso? O Deus que está aqui está dizendo: para de olhar pela aparência, bota mais excelência nessa percepção aí, para que você possa ver a minha presença vindo e voltando, vindo e voltando, porque numa dessa que ela vem, se você tiver percepção, eu viro a tua vida, eu mudo a tua história, eu quebro toda a maldição. Glória a Deus! Aleluia! Sabe por que alguns de nós tem um coração duro? Eu só aceito se for desse jeito. Se não for desse jeito, eu não aceito. Então vai ficar nessa aí. A presença vai vir, vai voltar e você não vai ver nada. Porque o que está entrando na casa de Sulamita é oportunidade. Sulamita era rica, mas era vazia. Sulamita era rica, mas ela tinha não ter continuidade da história. A alegria que brota dentro de Sulamita é algo que ela tinha perdido. Você está entendendo aqui? Percebe isso aqui? O que está entrando junto com Eliseu é algo que ela não tinha.
Porque existe tristeza que tenta reinar na nossa vida para que nós não sejamos perceptivos aquilo que Deus está trazendo. Mas eu tenho uma notícia para te dar. O mesmo Deus de Eliseu vai passar lá na tua casa, vai passar no meio da tua família, vai passar, e não tem lacuna, não tem tristeza, não tem angústia do inferno que vai ficar quando Deus chegar. Se tiver receptivo, Deus manda te dizer: vou mudar a tua história. É sua vida que está dizendo: ó, quando ele vem eu sinto coisa boa. É um negócio que entra por aqui e vai queimando, inflamando. E vou dizer uma coisa: eu sou rico e nunca senti isso. Eu vou servir o Deus que esse homem serve. Eu vou prostrar diante do Deus que esse homem serve. E tem mais! A partir de hoje, você está de acordo com o marido? Claro, meu amor. Eu vou fazer um quartinho de excelência. Não é qualquer quarto não, não é qualquer comigo não. Vou fazer um quarto de excelência. Então uma cama boa, um colchão confortável, porque aonde Deus deita tem que ser confortável. E outra coisa, olha o que é? Vou botar uma mesa. Mesa. E vou botar mesa. E mais o que? Vou botar também cadeira. Porque quem bota a mesa dá cadeira. Porque quem está morando precisa sentar. Precisa sentar, repousar, descansar, reinar, dominar. Eu estou sentindo Deus aqui. Quem está reinando, quem está adorando, precisa reinar, dominar. Porque na medida que ele domina, o território passa a ser dele. E se a presença domina o território, não tem para capeta, não tem para oferenda do bicho, não tem para maldição. Aonde ele domina, o reinado é dele, a honra é dele, a glória é dele. Aleluia! Isso tudo é o senso da percepção de sua vida. Não é Eliseu que está dizendo assim: ó, deixa eu morar na tua casa. Porque crente que não tem percepção é que nem aquela parte da Bíblia que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se não abrir, não vou morar. Só que sua vida não precisa bater não. Eu já estou abrindo a porta porque a presença é boa. Eita, glória, aleluia. Glória a Deus. Ela chuva. Glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus olhando para você e dizendo: ei, está sentindo esse arrepio aí? Eu não quero só te visitar, eu quero morar na tua casa. Eu não quero só te visitar, eu quero morar na tua vida. Porque casa que eu moro não tem briga, casa que eu moro não tem confusão, casa que eu moro a história é outra. Quando a confusão pensa em passar por lá, parece que eu vejo o diabo dizendo: ali não dá não, pastor. Por quê? Porque ali tem presença. Quem reina lá é mais poderoso do que eu. Contenda não reina, confusão não reina. Quem reina é a presença. Então é uma decisão. E eu vou te falar uma coisa para você: quem está tendo essa decisão é edificadora de um lar. Para de esperar os outros uma decisão que é tua. Quem está sentindo, quem está dominando, e quem está sentindo essa coisa linda é uma mulher que edifica um lar. E ninguém está pedindo ela para tomar atitude, não. Ela está tomando por si mesma. Não fique esperando pelos outros uma atitude que é tua. Para de jogar nas costas dos outros a decisão que Deus quer que você tome. Em
casa é desse jeito porque fulano, aqui em casa é desse jeito porque a gente não reage. Que a gente não faz o que é para fazer. Porque quem está fazendo é sulamita. E quem está submetendo a edificação de sulamita é o esposo. Parece que eu vejo Deus olhando assim, ó, sulamita, edificador é tu. Se tu decidir que vai me servir desse lar, eu vou mudar a tua história. Tu pode ver aqui nessa história que o homem é o cabeça do lar. Mas dentro desse texto aqui, ele não está fazendo nada contrário àquilo que Deus tem derramado sobre o coração de Sulamita. A essência de edificação foi tão grande que até o que parecia que ia dar contrário começou a dar certo. Ele levou no caminho dela, pastor. É isso mesmo que vai fazer? É. Vamos junto. E tu está sentindo que Deus vai mudar a nossa história? Estou. Vamos junto. O que está preso vai voltar, vai se abrir. O que está travado no mundo espiritual vai se destravar, vai. Vamos junto. Quem está tomando a atitude de edificação é sulamita. E quem está submetendo é o esposo. Sabe o que eu aprendo aqui? A mulher, quando resolve edificar uma história, até quem está dando conta começa a entrar no que Deus quer. Aleluia, Deus. Glória. Deus está falando com mulheres aqui. Para de olhar para o sul, uma postura. E é engraçado que quando eu vejo assim, e a mulher que fica, não é o homem, não. Deus está falando da mulher. Se você souber a autoridade que tem, cara, até quem está bebendo lá no barzinho da esquina vai passar a não beber mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Até quem serve deuses estranhos vai pular para o teu barco e falar que nada, rapaz. Meu irmão é o Deus que a minha mulher serve. Depois que ela começou a edificar o lar lá, até o lar lá em casa, até o que estava para dar errado começou a dar certo. Glória a Deus, aleluia. A porta que estava travada começou a abrir. Para com esse negócio. Deus está falando com mulheres aqui. Glória a Deus. É com você que eu estou contando. É com você que tem sensibilidade, que chora. Que tem a essência da sensibilidade e a percepção. Porque o homem, irmão, ele vive diante da labuta, mas a mulher é mais sensível. E tu pode perceber que o esposo de Sulamita não está dizendo nada. Está dizendo alguma coisa? É ele que está dizendo que vê? É ele que está falando que a presença sai da presença sai? Quem é que está falando? Sulamita. Então para de jogar na mão dos outros uma responsabilidade que é sua. Porque eu entro, eu também saio. Mas se tu tiver percepção como eu entrar, a tua história nunca mais será a mesma. Aleluia. Esse texto aqui é um texto do currículo, por quê? Porque Deus vai revolucionar uma história através de uma percepção de uma mulher. Olha para a mulher que está irmãtando pela e diz assim, se você ficar perceptível, a presença que entra e sai dentro da tua casa, e se você de fato, de verdade, tomar uma decisão da postura de edificação, Deus vai salvar a tua família. Fala para ela, Deus vai libertar. Não tem vírgula do diabo que vai ficar na tua frente. Na percepção não fica demônio na frente. Na percepção de Deus não fica demônio. Não fica. Mas alguém está batendo tabaco. Pode bater tabaca, pode bater batuca, pode virar noite, oferecer a demônio na tua casa. Quem edifica é tu e Deus. É tu e Deus. Percepção. Se percebe que essa mulher, ela vai mudar todo o cenário da sua história através de uma percepção, de uma coisa simples. Aí ela começa a servir. E ela não serve
qualquer coisa, não, já disse isso aqui. Vai na feira comprar, porque antigamente tinha muitos lugares assim. Essa cabra aí está perfeita, está machucada, essa não serve. Quem está morando lá tem que comer coisa perfeita. Não é qualquer coisa que eu boto na mesa dele. A presença que está lá em casa precisa ser honrada com excelência. Não é qualquer coisa que eu oferecia. O problema da nossa geração é que temos percepção, dizendo que ele está morando na nossa casa, mas quer colocar qualquer coisa na mesa. Ele não aceita uma vida descontenta. O Deus que quer morar na tua história, ele não aceita. Então mude isso aí. Mude isso aí, porque ele tem coisas excelentes para fazer em prol da sua vida. Quem fofoca não fofoca mais. Quem vivia de disse-me-disse não vive mais. Quem vivia não. Era ferro fresco, leite de cabra fresco, tudo da melhor qualidade. Quando eu olho para essa história aqui, o que gerou em Eliseu o senso da recompensa sulamita? Porque se Sulamita vivesse a vida que algum de nós vive, Eliseu nem ficaria. Ele daria para dormir num dia, mas no outro dia ia embora. É ou não é, pastor? Só que Eliseu está sentindo o desejo de recompensar e está dizendo, ó, você não acha que ela está tratando a gente super bem? Essa é a conversa que ele tem com Geazi. Então Eliseu estava sendo tratado muito bem. Estava ou não estava? Aí eu fico imaginando, porque a presença que Eliseu trazia, olhou para ele e falou assim: esse carneiro está assadinho, tá não, Eliseu? Está gostoso. Parece que eu vejo Eliseu dizendo: está de primeira qualidade. E esse figo aí? Essa uva aí, tá fresquinha? Foi catado tem quantos dias que foi colhido isso aí? Isso, vai se colher um monte para nós comer agora de manhã. Esse figo aí, Eliseu, de primeira qualidade. Era Deus. Porque para Eliseu tomar a atitude que está tomando, Deus gerou dentro dele o desejo de recompensar quem estava servindo. Você entende isso? Quando nós servimos a Deus com excelência, Deus nos surpreende. Existem algumas chaves que estão clavadas na nossa vida, porque nós não estamos servindo a Ele conforme Ele gostaria de sentar na nossa mesa. Eu não vou mentir para você. Não sou digno do que está acontecendo na minha vida hoje. Não tinha nem onde virar minha cabeça. Hoje tem casa própria. E ó, casa própria, casa de honra. Aleluia. Esse dia eu estava projetando minha cozinha. Eu pensei, vou botar isso, botar aquilo. Não, é luz de LED. Hoje é de primeira. Falei, seu Ed, é brindex. E tudo isso ele tem feito. Amém. Glória a Deus. Eu estou te chamando a atenção porque Deus está dizendo para você aqui que você pode comer o melhor dessa terra. Glória a Deus. Você pode ver Deus trabalhar no meio da sua família como tu nunca viu na vida. A decisão dessa história aqui não é de quem está chegando, mas é de quem está recebendo quem está chegando. Você está entendendo?
Deus não vai mudar a sua vida se você não tomar algumas atitudes. É Sulamita que está mudando o cenário da sua história. É Sulamita que está tendo uma reação aqui. E tu pode perceber que só em Deus reinar com alegria, ela já está satisfeita. Tu vai entender isso. Ela não está servindo a Deus com interesse de conquistar nada, não. Ela vai ser surpreendida porque está servindo com excelência. E é melhor, Deus, eu vou te falar uma coisa aqui, Deus está mandando falar aqui. É melhor ver Deus te surpreendendo, trazendo à existência coisas que você jamais imaginou viver. Porque você fica aqui, olha isso, mira aquilo. Não, Sulamita está servindo. Tu pode perceber que quando Eliseu falou para ela, senhora, manda chamar ela, isso aqui é outra coisa muito forte, porque me chama a atenção isso aqui. Por que Deus muitas vezes há pouco tempo atrás eu venho batendo muito na minha tecla sobre isso? Quando Eliseu sente desejo de recompensar, ele chama Geazi. Geazi, vamos ser tratados super bem, não. Você não acha que ela merece uma recompensa aí? A Bíblia vai dizer o quê? Que Geazi falou assim, olha, até merece. Mas não adianta nem pensar em falar com o rei, falar sobre nada, sobre terra, que ela já é rica. Aí o Geazi, que diz que ela tem muita coisa, vai dizer assim, ó, mas tem uma coisa que ela não tem. Mas não adianta nem pensar porque o marido é velho. Vai dançar, está elevado, é um senhorzinho. Aí Deus olha para ele e fala assim, manda chamar a moça. Porque o que Deus vai dar a Sulamita não é o que ela poderia galgar. Deus vai dar justamente aquilo que a Bíblia lá atrás tinha roubado a sua história. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aí bota a Sulamita na porta. Isso aqui é forte porque quando chama a Sulamita para na porta. Isso aqui me chama a atenção porque Sulamita tinha todo o direito, pastor Gabriel, de entrar dentro do quarto. Mas por que ela não entra dentro do quarto? Outro ponto que me chama a atenção aqui é que Sulamita servia a Deus com excelência, mas ela entendia que os limites dela só iam até a porta. Dali para dentro era a intimidade do profeta. Ou seja, Deus tem temor para vir até aqui, daqui para lá e não entra. Então ela servia com excelência e com temor. Presta atenção, porque isso aqui vai causar um despertamento na gente. Quem está dizimando casa? Quem está dizimando casa? Sulamita. Quem está dando melhor daquela casa? Sulamita. Ela não tem direito de entrar no quarto? Eu não tenho. Mas por que ela não tem direito? Porque mesmo ela servindo com excelência, não lhe dá direito de se meter na intimidade do profeta. Olha outra palavra aqui. Não adianta nós servir só com excelência, não ter temor. Porque quem não tem temor fala do que Deus não mandou. Quem não tem temor entra onde Deus não manda. Quem não tem temor cutuca onde não deve. Quem não tem temor entra onde Deus. Meu querido, Deus está mandando dizer para você uma coisa: sem temor não há recompensa. Muda esse negócio aí. Sulamita não é só dotada de excelência, Sulamita é dotada de temor. O Deus que se apodera de Eliseu, que está vindo com toda aquela presença, está deixando bem claro para ela, ó, tem limite, hein? Tem limite. Se passar desse limite, eu sou capaz de te matar. Quem é aqui que não lembra das crianças? E olhou para Eliseu e disse, careca, careca, careca. Eliseu olhou para o céu e falou, Senhor, dá um jeito nisso aí, Deus matou todo mundo. Você está entendendo? Mas muitos estão falando, eu não vou falar. O que você acha?
acha? Eu não vim para achar. Parece que eu vejo. Parece que eu vejo. Ô Sulamita, o que é que você acha desse profeta que fica sentado nessa mesa aí comendo? Eu não vim para achar, eu vim para servir. Eita, aleluia. Mas você tem que falar, eu não vim para falar, eu vim para servir. E o que me chama a atenção, isso aqui é muito forte, por quê? Porque Deus não depende do que as pessoas pensam para recompensar a Sulamita. Eu só queria que ela servisse com silêncio e continuou. Dali por diante ela já tinha tudo dela garantido. Você está entendendo Deus aqui? Eu não preciso do que as pessoas acham. Eu só quero que você sirva. Eu quero que você tenha excelência e temor. Excelência para servir e temor para viver diante da minha presença. Eu não te chamei para gerar confusão. Eu te chamei para servir. Eu não te chamei para dar comentário dos capeta. Eu te chamei para me servir. Comentário de capeta, deixa por conta dele. Quem ladra é ele. Eu não estou aqui como cão, estou aqui como ovelha. Eu vou como ovelha muda e servindo. Eu vou como ovelha muda e vou louvando. Eu vou como ovelha muda e servindo. Eu vou como ovelha muda e vou louvando. E eu não dependo de quem fez, quem deixa de fazer, para ter recompensado por Deus. Diz Sulamita, eu vou até a porta, mesmo sendo ofertante, mesmo sendo dizimista, daqui para lá, quem sabe, daqui para lá é minha parte, de lá daqui para dentro é parte dele e Deus. Eu não quero nem saber. E esse é o problema da vida de hoje. Porque o povo de hoje, ele não tem esse limite. E como não tem limite, não vive debaixo de temor. É por isso que você vê pessoas hoje em dia que se reúnem. Eu já estou fazendo um comentário, o capeta já está no meio. O que é que você acha? Já perdeu o temor há muito tempo, irmão. Aí pergunta a Deus por que o céu está travado. Por que algumas coisas não acontecem? Por que algumas mudanças na sua geografia de lá, sua vida, ainda não aconteceram? Por que a salvação do meu filho está travada? Por que a libertação da minha família parece que existe alguma postura que Deus está requerendo de nós? Tem coisas que Deus desenha sobre a nossa vida como provação. Tem coisas que são atitude nossa que não gera aquilo que deveria gerar. Então sua vida está na porta. Ela para na porta. Aí a Bíblia vai dizer que ele... Sua vida tem um negócio para te dizer. E o que me chama a atenção, pastor, estar na porta é muito forte, por quê? Porque porta se trata de visibilidade. Quando você para diante de uma porta aberta e fica claro nela, você se torna visível para quem está dentro. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Sulamita não fica no canto. Sulamita não é aquele tipo de pessoa que deixa eu aqui no meu canto, né? Deixa eu aqui no meu canto, eu não vou fazer nada. Não, Sulamita não é isso não. Sulamita está envolvida com a porta, mas entende o seu limite. Estou visível, mas tem limite. Estou envolvida, mas tem limite. Você está entendendo? Então, todo o contexto da história vai mudar porque a sua vida está envolvida, mas debaixo do temor que o limite me impõe. Moreira, você está dando uma Moreira, não sei se essas coisas aí. Deixa eu te dizer uma coisa. Para você entender o que Deus está falando aqui, para você não ter dúvida do que Deus está dizendo aqui. Seria não. Sou analfabeto. Estudei na primeira série, fui expulso de lá da primeira série. Então já dá para dar glória aí, porque o que está saindo aqui é milagre. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eita glória, aleluia. Não tem teologia, mas Deus está falando aqui algumas coisas para mudar na sua vida.
você daquela casa, quer mudar sua geografia, te levar para um lugar melhor. Quero que você viva com temor e com excelência. Eu tenho coisa grande. Eu tenho riquezas que você nunca imaginou viver. Só que eu posso só dar essa riqueza àquele que me serve com excelência e com temor. Porque que adianta eu te dar alguma coisa e você viver uma vida toda própria? Que testemunho que vai dar? Aí a Bíblia vai dizer que ele olha para ela, eu quero terminar isso aqui, eu já quero ir embora. Dentro de um ano, escuta bem, porque quem serve com excelência e com temor, não serve com interesse de nada. Eu não tenho interesse. Você está entendendo aqui? Eu não tenho interesse da forma que sirvo, eu sirvo com excelência. Aí, Eliseu olha para ela e fala assim: dentro de um ano tu vai gerar um filho. Sabe o que ela fala para Eliseu? Não muda para mim, homem de Deus. Eu não estou te servindo para isso. Eu não estou te servindo para ter nada em troca. Eu estou te servindo porque eu entendo que Deus precisa morar na minha casa. Aí Eliseu repete novamente: mas eu estou te dizendo, vai gerar um filho. Sabe o que Deus faz com a vida daquele que serve com excelência e com temor? Porque, presta atenção aqui, Deus está falando com a gente aqui. Sua vida já te enterrada, irmão. Deus está desenterrando aquilo que ela enterrou. Está indo lá naquele sonho que ela enterrou, indo lá no. Sabe aquele buraco? Sabe aquilo que ela enterrou, aquilo que ela montou pedra, montou tudo. Deus foi lá, no meio dos cascalhos, no meio das pedras,